Meus amados e amadas de Deus, neste momento, mais uma vez aqui reunidos estamos para pedirmos perdão e misericórdia ao nosso Deus, em nome do vosso Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humanos que somos. Meus amados e amadas, hoje, neste dia 10 de julho do ano de 2026, ainda com o coração dilacerado, cada um de nós aqui, neste imenso universo, hoje pode estar relembrando um dia de luto, um sepultamento de um ente querido, ou passando por alguma aflição. Mas é diante destas situações, meus amados e amadas, que nós vamos voltar para a palavra de Deus, voltar para o Evangelho, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Meus irmãos e irmãs, vamos novamente lá no Evangelho de Mateus, hoje, nesta quinta-feira, no capítulo 10, dos versículos 16 ao 23. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores, diante de reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com como falar ou como que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis fazer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, vamos meditar neste versículo aqui, 16 do capítulo 10 do livro de Mateus. Pois bem, o que diz esse versículo? Seja, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus começou anunciando o nome dos missionários e prosseguiu com uma série de recomendações. Hoje nós temos uma advertência sobre as dificuldades da missão. Missionários somos todos nós, discípulos e discípulas do Senhor, e a nós é confiada a missão em vários graus e de várias formas. Então, as dificuldades mencionadas por Jesus, nós também vamos encontrar e já encontramos e vamos permanecer encontrando. Meus amados e amadas, vamos lembrar que o conteúdo desta palavra, no caminho, Jesus disse, o reino de Deus dos céus está próximo. Jesus estava querendo dizer aos discípulos, vou passar a minha missão a vocês, e ele daria poder aos discípulos através do Espírito Santo. Olha lá a advertência de Jesus, meus amados. Jesus advertiu aos discípulos que não deveriam preocupar com o que eles iriam falar, porque falaria o Espírito Santo de Deus por eles, porque eles iriam encontrar dificuldades inúmeras na hora que Jesus partisse e que eles teriam que continuar pregando o reino de Deus. E hoje quem continua pregando a palavra de Deus somos nós, que somos discípulos e discípulas de Deus.
Meus amados e amadas, vamos lembrar que na palavra de Deus diz, muitas ovelhas e poucos pastores. Todos nós temos o dever, cada um dentro de um grau de conhecimento. Meus irmãos e irmãs, nós sabemos que tem pessoas que às vezes nem ler o alfabeto sabe, mas ele está num grau espiritual que ele nos fala com exemplos e com palavras os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Vamos lembrar disto e vamos refletir sobre esta palavra. Foi o que Jesus ensinou. Jesus deu poder aos discípulos para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, mas o poder vinha sim através do Espírito Santo de Deus. Meus amados e amadas, não é diferente hoje. Jesus operou no passado, ele operou no passado, opera no presente e operará no futuro. Através de quem? Da unção do Espírito Santo. Vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Ó, vinde Espírito Santo sobre cada um de nós neste imenso universo. Nós estamos diante da palavra e das afirmações do nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e amadas, vamos agora apresentar as nossas orações, apresentando as pessoas que nós estamos orando, pedindo, intercedendo ao nosso Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, por estas pessoas, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi para o Pai, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu envio o Espírito Santo para que esteja com todos até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos, ou até o último dia que nós estivermos aqui na terra, porque acabando aqui na terra nós vamos ao encontro da luz, a luz que é Jesus, Jesus que nos chama, Jesus que caminha e fala conosco, Jesus que a cada instante, a cada dificuldade que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando, ou que nossos irmãos estão sofrendo, ou falta de amor, ou justiça, ou fome, ou enfermidade, ou qualquer outro tipo adverso àquela situação que Deus nos prometeu. Nós vamos pedir agora que Deus, na imensa misericórdia dele, assim como ele enviou Jesus para que nós tivéssemos esta compreensão e para que nós fôssemos salvos. Porque essa morte, todos nós vamos passar por ela, a morte da carne, mas a morte do Espírito jamais, meus amados. E é o Espírito que vivifica, é Jesus que nos dá força, é Jesus que nos dá esta coragem para enfrentarmos a morte, porque Jesus enfrentou a morte e ressuscitou. Assim nós vamos ressuscitar no último dia, quando ele retornar. Nós temos esta certeza, esta esperança. Meus amados e amadas, faremos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Senhor, livra assim, porque só vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Meus amados e amadas de Deus, mais uma vez nós vamos lembrar tudo que Jesus trouxe para nós e que nós, como filhos amados, vamos viver esta palavra e vamos rezar esta palavra. Vamos lembrar um versículo 16 deste capítulo 10 do livro de Mateus. Jesus disse: sejam, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos rezar esta palavra? Senhor Jesus, a descrição que fazes da pressão das perseguições, dos julgamentos a que poderemos ser submetidos por causa da nossa fé, nos assusta, mas tu nos tranquilizas. Tu nos tranquilizas de muitos modos, sobretudo nos garantes
a assistência do Espírito Santo, que nos dará as palavras certas, que tomará a nossa defesa. Senhor, embora a missão não pareça fácil, mas nós queremos realizá-la com fidelidade e perseverança até o fim. Abençoa, Senhor, tantos irmãos e irmãs que a serviço da missão, eles enfrentam oposições e dificuldades, que eles sejam, e nós também, com a prudência das serpentes e a simplicidade das pombas. Seja bendito o teu nome, hoje e sempre. Amém. Meus amados e amadas de Deus, recebam o meu abraço e até o próximo com o poder de Deus.